Olá, meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Vamos para mais um podcast de lives aqui do YouTube e do Instagram. Então, vamos entrar no YouTube e no Instagram com o tema hoje: pintinho se precisa ou não ficar o dia inteiro com a luz acesa. Então, teve essa pergunta lá no box e eu vou me aprofundar um pouco mais aqui. Então, vamos ligar aqui o Instagram. Vamos começar a receber as pessoas aqui. E vamos também começar a ligar o YouTube aqui. Então, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Estou aqui ao vivo no Instagram, aqui no YouTube. Um grande abraço para vocês. Você pode usar o Superchat aí no YouTube e também pode usar os selos aqui que está liberado agora no Instagram. O tema de hoje foi uma pergunta lá nos box que eu até respondi lá, mas eu resolvi trazer para aqui também, sobre deixar os pintinhos com a luz acesa durante o dia, durante a noite, durante a madrugada, se deve deixar ou não. Então, para a gente não perder muito tempo e vocês entenderem exatamente a questão de deixar a luz acesa ou não, a primeira coisa que você precisa ter em mente é o pintinho precisa de um aquecimento. Esse aquecimento é feito com algum tipo de equipamento que vai fazer esquentar o local. Tem gente que usa lâmpada, a grande maioria das pessoas usa lâmpada, porque é mais fácil, mais comum de se achar, mais perto de achar. Mas você pode usar a gás, você pode usar resistência, você pode usar infravermelho, pode usar cerâmica, que emite luz, que não emite luz, a de terrário, por carvão. Então, tem várias opções aí para você emitir esse calor aí. A mais comum é lâmpada. Ok. O ideal é que seja uma que não emita luz, que emita só calor. Mas a lâmpada aí é a mais utilizada. Você precisa entender também que o pintinho precisa de uma temperatura mais elevada do que o comum. Então, a partir de 35 graus, porque ele não consegue controlar a temperatura do corpo. A gente precisa oferecer esse calor para ele, ok? Então, é outro entendimento. Existe uma tabelinha onde na primeira semana você trabalha entre 30 e 32 graus, 30 e 32 graus, e a partir do sexto dia você vai diminuindo de 1 ou meio grau por dia, até o dia 22, por aí. Por que 1 ou meio grau? Se você na sua região hoje está frio, meio grau por dia. Se sua na região hoje está quente, 1 grau por dia, você vai reduzindo. Mas isso você viu eu falar, está frio ou está quente? Eu não estou perguntando se a sua região é fria ou se a sua região é quente. Eu estou dizendo, hoje, na estação do ano de hoje, está quente ou está frio? Ah, está frio. Ah, então é meio grau que você vai descendo. Ah, mas eu tenho lá em setembro, é quente. Então é 1 grau que você vai baixando. O que tem que colocar na cabeça não é que existe um padrão. Ah, é tantos graus agora, tantos graus depois, tantos graus depois. Tem que saber se aí está chovendo, se está fazendo sol, se você mora numa serra, se você mora num vale. Se aí a temperatura normalmente é quente de manhã, mas de dia é frio. Ou se é quente de manhã e de noite. E vocês precisam entender uma coisa, existe a madrugada, 2, 3 horas da manhã, que é um período que normalmente é frio. Então tem gente que está dizendo assim, ah, mas aqui faz 40 graus, está fazendo 42 graus, tá bom, e 2 horas da manhã, tá aqui, ó, tá quanto? Ah, 2 horas da manhã tá 23 graus, beleza, 23 graus para madrugada, é frio pra cacete, desculpa, 23 graus de madrugada é quente pra cacete pra gente. Pro pintinho da primeira semana, não. Ele precisa de 35 graus. Então, a decisão se você vai deixar a lâmpada ou não vai deixar a lâmpada, vai deixar aquecimento ou não vai deixar aquecimento, é da sua região, não é minha, não é do cosmos, nem do grande sabedor que vai aparecer aí, um palpiteiro que vai aparecer por aí. Você precisa entender como está a sua região no momento. Já dei esse exemplo mais de uma vez. Aqui na minha região, em janeiro, fevereiro, normalmente chove.
é frio. Às vezes eu deixo, na fase inicial, o aquecimento o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Em outubro, novembro, às vezes eu nem boto. Então você vê que aqui no mesmo lugar, eu não me mudo, é aqui no mesmo lugar. Tem região, tem época do ano que eu uso, tem época do ano que eu não uso. Tem época do ano que eu só boto 7 dias. Outubro, novembro, eu boto 7 dias só. Só de noite. E depois eu não uso mais. Nem de manhã, nem de tarde, nem de madrugada, nem nada. É o que você vai fazer aí? Não sei. Tem que saber se está chovendo, se está fazendo sol, se está nevando, se está geando. E principalmente quem está em região mais desértica, às vezes de dia faz um calor danado. Ah, mas um calor grande, 40 graus. De noite baixa para 15. Essa amplitude térmica, que é a diferença de uma temperatura mais alta da mais baixa, mata seu pintinho, porque você não bota um termômetro no chão. Precisa botar um termômetro no chão e entender a temperatura que está. Tem gente que diz assim, está muito quente. Sim, mas está quantos graus? Não sei, está muito quente. Mas muito quente para você. Para você ou para o pintinho? 35 graus precisa do pintinho. 35 graus. Então, você precisa analisar isso para poder dar certo. Então, a decisão de você botar a lâmpada ou tirar a lâmpada depende de como está o clima aí agora na sua região. Beleza? Então, nós temos aqui o Ali, a o Juliano, Fernandinha, Almeida, Antônio, Júnior, Criatório Gentileza, um abraço. Criatório Gentileza, manda o pedido lá para a gente trocar o e-mail, né? Quanto devo abrir o ciclo de proteção do galpão? Depende de como está a temperatura. Qual é o entendimento do ciclo de proteção? É você manter o aquecimento numa área específica, ok? Manter o aquecimento numa área específica. Se você tira o ciclo de proteção, você não consegue mais manter a temperatura numa área específica. Você tem os animais soltos, indo e vindo, e se você for deixar ainda o calor, vai deixar só numa área aqui. Você consegue aquecer toda a sua área por igual? Consigo. Então, você não precisa nem de ciclo de proteção. Nunca. Eu não uso ciclo de proteção. Eu tenho uma área de pinteiro, eu boto um aquecimento que eu consigo aquecer a área inteira. Eu não uso ciclo de proteção. Ah, mas os pintinhos não vão se acumular pelo canto? Não, porque ele só se acumula pelo canto por 2 motivos. Ou se você não está oferecendo a temperatura para ele ideal, ou se tem corrente de ar fria. E se tem corrente de ar fria, ele vai se acumular no canto, no ciclo de proteção, sem ciclo de proteção, em tudo. São conceitos que a pessoa precisa entender. Se ficar na cabeça, tem que botar ciclo de proteção, tem que botar uma lâmpada e aí resolveu tudo, tem que entender o porquê que tá as coisas lá. Entendeu? Meu amigo Dieguinho, Gilmar, Flávia, um grande abraço para vocês. A gente fez mais uma livezinha aqui. Eu estou devendo uma que eu postei e acabei não fazendo. Eu vou procurar qual foi a pergunta e vou fazer novamente. Beleza? Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau! E você que está no nosso podcast, um grande abraço para você também. Tem links na descrição aí para você ir para o nosso Instagram e poder participar ao vivo aqui ou responder uma pergunta sua lá também. Beleza? Um grande abraço. Até!